mais longe. Oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Estamos começando mais longe e hoje de casa nova invadimos o estúdio dos esportes para falar de atividade física aos 60 anos, depois dos 60. E bom, como você sabe, trago aqui o meu time de especialistas, Tiago Lopes, empresário no ramo de moradia para o público 60+. Samantha Citarte, psicóloga clínica, especialista em adulto maduro. E os convidados de hoje, Lidiane Feldman, profissional de educação física, e Romeu, profissional de educação física também. Bom, gente, vamos começar aqui falando sobre os benefícios e o que é de importante nesse momento aí que a gente fala tanto para os idosos. Tem que fazer educação física, tem que fazer atividade física, tem que fazer exercício físico. É a mesma coisa? Hein, Lid? É a mesma coisa? Atividade física, esporte, exercício físico? Então, a atividade física, ela é qualquer movimento corporal, como uma caminhada, ir até o shopping, passear, qualquer movimento corporal que você faça e tenha algum gasto energético é atividade física. Certo. O exercício físico é uma atividade física planejada, ou seja, no exercício físico a gente vai controlar tempo de execução, a intensidade do exercício, a carga, né, de exercício, assim, que é a intensidade. Então, o exercício físico, ele é uma atividade física planejada. Para se alcançar um resultado, então, o ideal é o exercício físico. Exatamente. Então, mas qual o resultado? Aquele discurso que a pessoa fala, não, mas eu caminho todos os dias. Isso. Sem orientação, não adianta muito também. Depende de tu vai caminhar, vai parar um pouquinho e vai conversar com alguém, tu não tem aquela intensidade, aquela sequência. Por isso que o exercício programado, ele é mais efetivo. É onde tem um propósito ali. Sim. E tu vai estar disposto a exatamente fazer aquilo. Exato. Eu não vou, eu vou na padaria, eu vou no supermercado todos os dias caminhando. Mas também conta como atividade física para a questão do sedentarismo. Exato. Então, assim, combater o sedentarismo. Exato. Então, todos nós precisamos ser ativos, né? A gente precisa de movimento corporal. Mas, para que a gente tenha benefícios na saúde, nós precisamos de exercício físico. E é bem comum isso, né, num público mais maduro, de se ouvir dizer assim, mas eu já pratico bastante atividade física porque eu não paro, porque eu passo o dia inteiro caminhando, enfim. Mas essa não é o exercício físico. É bom, é ótimo, é positivo, ok? Que se faça essa atividade física, mas é importante ter também um tempo programado, onde que a gente vai controlar aqueles fatores, como o tempo de atividade física, a intensidade que ele vai fazer essa atividade física, qual é a modalidade do exercício, né? E essa atividade programada, ou seja, esse exercício programado que vai manter a autonomia da pessoa. Exatamente. Então, na verdade, precisa ser um exercício físico. E um exercício físico. Exercício físico. Isso. E dentro disso, assim, Samantha, tem benefícios emocionais, psicológicos? Tem uma dimensão que não é só física quando a gente está ali nessa questão do exercício? Não, com certeza. Tem uma questão também de psique, né? Porque isso também faz com que a pessoa faça aderência a esse tipo de atividade, né? Mas a gente tem que pensar que, às vezes, por exemplo, um idoso vai até uma academia. Às vezes ele não consegue realizar ou tem medo até de tentar, Sim. né? Então, precisa sempre de uma ajuda profissional para poder estar amparado, para poder motivar também, né? E com essas metas, ultrapassando, né? Cada assim, uma semana faz 2 vezes na semana, de repente faz 3. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Pegando esse gancho, não sei se a gente fala gancho, né? Mas pegando esse jeito aí, seu Romeu, além de profissional de educação física, o senhor também tem uma história no esporte, no exercício físico. Sim, bom, eu
Eu sou aposentado, aeroviário aposentado. E quando eu estava perto de me retirar, um médico me chamou a atenção. Olha, faz alguma coisa, não fica em casa sedentário pelo perigo da depressão e o sedentarismo mesmo. É. E aquilo ali me chamou a atenção. Então, eu fazia um trabalho de assistência social e visitava doentes em casa, mas era mais no intuito assim, de apoio espiritual, psicológico. Só que eram doentes terminais e logo, né, por isso mesmo, acabavam morrendo e não se criava aquele vínculo. Daí a minha ideia foi assim, eu tenho que chegar antes, e aí que entrou a educação física, porque eu praticava vários tipos de atividades, né, eu era maratonista e tal, vou fazer educação física. Então o senhor tem uma história do esporte aí, né? Então, já tem um histórico já tem também. um esporte aí na sua vida. E a educação física foi abriu agora eu sinto que eu estou chegando antes, né? Com que idade o senhor foi fazer educação física? Eu fui com 48 anos, me formei com 54. Com 54 já e... Então eu trabalho principalmente com terceira idade há 12 anos já. Bom, tem vários estudos, né? Um assim, recente, que foi da Unesp, da geriatria, da geriatria e gerontologia ali da Unesp de São Paulo, né? Que sintomas de depressão e de ansiedade diminuíram em pessoas que estavam fazendo atividade física por 1 hora, 3 vezes na semana, né? Então é bem importante porque assim, a ansiedade e a depressão, elas vêm com alterações do humor, né? Exato. Então, o exercício físico, né, pode... Exato. Sabe que teve vários, estou citando esse estudo aí, tem vários estudos agora na área do exercício físico, cada vez mais está saindo estudos pesquisando a relação da ansiedade, do estresse e da depressão, dos benefícios, né? E aí, assim, tanto para pessoas acima dos 60 anos, como para crianças e adolescentes em escolas, né? Porque isso também tem aparecido bastante. Então, o benefício do exercício físico a gente pode dizer que isso impacta também na redução do uso de medicamentos, por exemplo? Sim, com certeza. Eu tenho um projeto, né? Eu trabalho com um projeto de terceira idade e eu recebo muitos idosos que estão chegando, né? E eles chegam com uma carga assim, de medicamentos bem elevada. A tal da polifarmácia, né, no idoso. Isso mesmo. E no final, assim, após uns 4 ou 5 meses, dependendo da frequência, né, dele nas práticas, ele diminui as medicações. E normalmente, como até o Romeu, que trabalha com vários grupos assim de 60 a mais, né, grupos de idosos, até puxando um pouquinho o gancho da Samantha aqui, como que é o início deles? Que eles, quando a pessoa é nova em um grupo, normalmente é mais difícil um pouquinho de se inserir. Então, como que é esse início assim, que a pessoa ela precisa ela precisa estar mais participativa em um grupo, as pessoas estão mais avançadas, às vezes, na questão da atividade física, como que funciona e se existe alguma metodologia, alguma dinâmica que tu usa para... Esse cuidado é essencial, ele é vital, porque tu pode terminar afastando o aluno naquele dia da recepção. Então, primeiro, entender, né, que é uma pessoa que está entrando num lugar desconhecido para ele, que talvez não tenha o hábito, né, de atividades. Daqui a pouco foi sedentário a vida inteira. E tudo vai ser novo. Então, acolher da melhor forma e trabalhar com os outros também que provoquem esse acolhimento. Você sabe que quando eu vou fazer esse trabalho, né, com o adulto maduro no consultório, de poder buscar uma atividade, buscar uma parte de recreação, né, se inserir em alguns grupos. Eu tenho o caso de uma paciente que ela não pode mais jogar câmbio, porque a bola está machucando. Então, tem que ter outro tipo de atividade, que seja, né, uma parte lúdica, né, mas que... Então, a gente tem que fazer esse caminhamento com um familiar, né? Às vezes, eu faço esse encaminhamento junto, indico os lugares, né? Por isso que a gente tem que conhecer bastante aí. E tem uma série de esportes aí que a gente até vai falar mais adiante, que são adaptados, né? Depois a gente vai dar uma explicada aí o que é o câmbio, que o câmbio é um esporte que está bem difundido aí. Está na moda, hein? Está na moda para o público 60 a mais, mas existem também outros esportes adaptados, né? Eu me recordei agora de uma história de uma
de uma idosa que chegou, agora até não lembro se foi tu que me contou, do basquete. Sim, foi, que né? Comentou com o médico. Isso. Conta pra nós. Então, essa é uma história assim, eu tinha uma senhora que praticava lá comigo o basquete relógio com deslocamento, que depois também a gente vai falar o que é, né? E ela foi comentar com o médico perguntou qual era o exercício que ela fazia e ela disse, eu jogo basquete. Né? E aí ele proibiu. Né? Ele disse, não, proibiu o basquete. Tu não pode fazer essa atividade, porque ele imaginou o basquete, né? Tradicional. E aí ela chegou para mim muito triste, muito chateada, ela disse, não posso mais jogar basquete, o médico me proibiu de jogar basquete. Eu disse, como assim ele te proibiu, né? E aí eu disse, mas tu explicou como é que era o basquete? Ela, não, eu só falei que era basquete. Eu disse, não, então pronto, então tá resolvido, né? Porque ele é adaptado, então a pessoa tem condições de executar. Não vai ter o risco de queda, que provavelmente foi o que o médico naquele momento ficou preocupado, né? Que teria o risco de queda pelo próprio contato que o esporte tradicional existe. Eu tive essa experiência também com a aluna. Só que foi um pouquinho diferente a reação. O médico achou graça. Era uma senhorinha de 88 anos, bem fragilzinha, assim, eu jogo basquete. Ele começou a rir. Essa senhora joga basquete e eu nem caminho. Mas ela explicou para ele, então, que era um jogo. Mas como é importante os profissionais, todos os profissionais da área da saúde que trabalham, né, com a terceira idade, com os adultos maduros, com longevidade, com idosos, enfim, com velhos, né? Mas que tenham essa orientação, que saibam, né, dos jogos, o que está acontecendo. Essa questão assim, que tu abordou aí dos fármacos, né, a diminuição, isso é tão importante que deveria ser inserido esse tipo de atividade qualquer tipo de atividade. Bom, gente, esporte, atividade física, exercício para o público 60+, tem muito assunto. A gente vai falar sobre isso aí no próximo bloco. E eu já queria de antemão agradecer aos nossos super parceiros, Senescentes, Clube 60, Samiras Equipamentos Médicos e Solar Anita. Estamos de volta com Mais Longe nos canais 524 e 24 da Claronet TV e em todas as plataformas digitais. Bom, gente, nosso assunto hoje é atividade física para pensar. Tem idade para atividade física? E neste tópico e neste assunto, o bloco agora vai discutir a parte clínica mesmo. Vamos falar um pouco porque geralmente a gente vai no médico e o médico diz, tem que fazer atividade física. Mas quem é o profissional mais recomendado para nos auxiliar num plano de atividade física? E aí eu pergunto para os nossos profissionais de educação física. Quem é o profissional? Bom, o profissional indicado para isso é o profissional de educação física, né? Esse é o profissional que estuda ao longo de 4 anos, né? Para saber, de acordo com as condições físicas do indivíduo, que tipo de exercício é mais adequado, qual é o exercício que ele necessita mais naquele momento, quanto de exercício ele pode fazer, qual a intensidade desse exercício. Então, precisa da recomendação do profissional de educação física, até para ter supervisão da qualidade do movimento para evitar lesões. Por isso que quando... Intrometendo aqui rapidinho. Tá, fala. Eu também estou na fila. Tá bom, levanta a mão. E esse profissional de educação física, ele precisa de uma prescrição médica ou não? Ou isso só dá um resguardo para ele? Porque isso aí acontece, às vezes, muitos locais que tu vai, tu precisa de uma recomendação médica para poder estar fazendo uma atividade física. Um atestado médico? Um exercício físico. Daí não seria uma recomendação, seria um atestado médico. Na verdade, é só para garantir de que ele tem algumas condições para a prática de atividade física. Que ele não coloque em risco. Isso, que ele não vai ter algum risco de ser acometido de um problema cardíaco, por exemplo, durante a prática. Não vai infartar, não vai ter um AVC, não vai isentar ele de algum acidente, mas o médico tem essa condição de determinar, pode ou não pode. E a prescrição é feita em cima de uma anamnese cuidadosa e testes que a gente pode fazer para analisar os limites. E até deixa eu perguntar uma coisinha para vocês, já te passo a bola. Eu adoro exercício. Eu adoro fazer exercício físico, né? Então, 5, 6 vezes na semana eu pratico algum tipo de esporte. Conta pra nós o que tu pratica. Eu pratico um pouquinho de futevôlei, faço academia, ando de bicicleta,
corro um pouquinho. Não, tem mais esse os futevôlei é algo, né? Futevôlei no Rio Grande do Sul tem o Thiago. Um dia a gente vai lá gravar lá com a turma. Mas eu percebo que muitas vezes em academias, algumas outras academias que eu já participei, os profissionais eles querem passar o mesmo treinamento que passa para uma pessoa com 20 anos, com 40 anos e com 70, 80 anos. Claro, eu não sou profissional de educação física, mas eu entendo que isso está errado. Tipo, tem bom senso, né? Exato, Então. por quê? Porque senão no outro dia a pessoa está toda dolorida e talvez perca a vontade Thiago, de fazer um coisa, exercício físico. Tu falou uma coisa certa, tem que sentir dor, porque a gente vai na academia e a gente diz assim, ai, tá doendo, e aí sempre tem alguém que diz, mas tem que sentir dor porque tá fazendo efeito. Sem dor não há ganho. Então, a gente... No pain, no gain. Não tem alguém. A gente vai acabar... Aí a gente já entra para um outro patamar, assim, tá? É muita informação. É muita informação. Tá, vamos devagar, vamos por partes. Vamos por partes. Isso que o Thiago está falando das academias, até era no primeiro bloco, né? Vocês comentaram a questão da receptividade, né? Isso. Então, assim, tem os grupos que são voltados para as práticas com terceira idade, né? Que nesses grupos, que era o que o Romeu tinha comentado também, o grupo tem esse acolhimento, né? As pessoas se identificam e daí com isso eles se acolhem, eles recebem. Nas academias, muitas vezes, principalmente para a modalidade da musculação, ela é uma modalidade mais individualizada, a pessoa vai sozinha. E muitas vezes a academia não está preparada, que isso é uma coisa que eu acho que vale esse espaço para a gente alertar, né, os profissionais de que esse público é um público que está aí. Você sabe que falando da parte da academia, né, de se inserir numa academia, se a gente... Todo mundo fica preocupado, e qual a roupa que eu vou pôr? E esse top tá bom? Ou essa camisetinha por cima? Meio, né? Tal, o que usa? Porque Mas o importante tem não é gente realmente no conforto? Não sei, tô aqui pensando. Sim. Roupa confortável. Não, mas é porque a gente pensa a questão da adequado. academia, não existe uma roupa apropriada para, vamos pensar assim, mais adequada talvez para uma pessoa com 70, 80 anos. Ela vai ter que se organizar de acordo com que ela se sinta bem. Isso. Senão muitos vão pegar às vezes aquela roupa que é de uma menina, que talvez não fique tão adequado. Ai, Thiago, começamos de novo. Ai, Thiago, isso é mais um comentário machista, Thiago. Não, mas na verdade... Ai, que nervoso que me deu. Mas não eu acho que de repente essas grifes aí, ó, uma ideia eu acho que tem de adaptar mesmo algum tipo de tem roupa, assim. de ginástica para... Então, assim, na verdade, a vestimenta tem roupa para todas as idades. É o que a pessoa se sente melhor. Porque é uma roupa confortável, uma roupa que não limite movimentos e tênis, né? E aí a gente sempre recomenda que os tênis, eles sejam tênis que amorteçam o impacto, que não seja os tênisinhos levezinhos como esse aqui, que ele não amortece impacto. Até pela questão da osteopenia, que é a perda de massa óssea. E aí, então, eu vou por uma outra... Mas ainda respondendo a primeira pergunta dele... Tá bem. A primeira pergunta dele, que era referente aos tipos de treino, depende muito da condição física daquele idoso. Hoje nós temos pessoas que eu até acho meio... Não sei se o termo adequado seria, né, o idoso, assim, mas pessoas acima de 60 anos que estão com condições físicas excelentes, iguais a de um adulto, assim. Então, eles podem treinar igual, um adulto, né? Sim, desculpa. Com alguém com menos de 60 anos, né? E eles podem treinar igual. Então, depende muito da condição física, né? Hoje a gente tem, né, pessoas com 70 anos atletas, e aí eles treinam mais pesado que alguém de 30, de 40 anos. E existe academia especializada no público 60+. Isso é interessante para o público 60+, estar num local que é específico para o público 60+. Ou isso é segregador. Tipo, segrega e aqui só entra... Acho que é polêmico. Eu acho que não tem. Eu não conheço uma específica, assim. Conheço grupos, né? Tem atividades. Tem academias que atraem os idosos. Isso. Mas... Tem grupos que se organizam. Eu tenho uma paciente que as do condomínio, elas se reuniram, então elas têm aula de dança. Eu também faço dança, tá? As do condomínio, ela tá junto. Não sou do condomínio. Eu faço também. Mas também isso faço. Mas eu faço zumba. E tenho colegas de turma que são aí adultas maduras. Mas essa outra paciente, eu sempre trago os casos aqui, né, como exemplo, mas elas se reuniram no condomínio, acharam um professor de dança, uma professora de dança,
e estão lá fazendo a atividade, né? Então não é só, às vezes não tem um grupo que elas gostem, né, do tipo de dança, e elas conseguiram se organizar. Então isso é um tipo também que dá para poder fazer. O que já existe bastante são os grupos voltados, e dentro das academias eles fazem horários assim específicos. Sim, isso existe. Até deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Existe a socialização dentro da academia. Exato. Se o idoso for sozinho fazer um exercício no aparelho, ele vai vir ali 2, 3 dias e vai embora, né? Porque aquela parte do contato vai faltar. É importante. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês, puxando esse gancho da Samantha. A pessoa ela faz aula de dança, ela faz zumba, ela faz caminhada, ela corre, tudo exercícios aeróbicos, sem pensar na questão do fortalecimento da musculatura. Esse monte de exercício aeróbico pode levar lá na frente aquela queda, o estresse da musculatura. Então, e aí que entra o educador físico. Como equilibrar isso aí? Porque eu gosto de fazer exercício, gente, eu vou fazer olha dança. Só. Vamos pensar no seguinte, a gente aqui tem um quadro chamado Palavra do Especialista. E o Marco Lopes, lá de São Paulo, nos disse algumas coisas sobre esse movimento aí de iniciar a atividade física. Vamos ver o que ele tem para nos dizer? Opa. Então chama aí, ó, Palavra do Especialista. Meu nome é Marco Lopes, sou profissional de educação física, fisioterapeuta com especialidade em gerontologia. E eu quero falar com você a respeito de exercício físico. Por que será que exercício físico, nós lembramos dele quando a nossa demanda aumenta muito e a gente se sente enfraquecido? Por que será que somente nesse momento a gente lembra que precisamos fazer exercício? Porém, o exercício físico ele tem que ser pensado ao longo do tempo, ao longo da vida. E não só em momentos agudos, como esse que nós acabamos de passar no carnaval, por exemplo. Eu tenho certeza que na hora que você foi, a hora que você experimentou correr atrás do bloquinho, pode ser que faltou perna, faltou fôlego. Se você tivesse se preparado para isso ao longo do ano todo, eu tenho certeza que isso não aconteceria. Então, não pense em exercício para um único momento, para um único objetivo. Tenha sempre em mente que o grande objetivo é a saúde. E para isso, você precisa investir em você no tempo, ao longo do tempo todo, ao longo dos anos. E pense sempre que nunca é tarde para começar. Comece no momento que você está, com a condição que você tem hoje. Eu tenho certeza que em pouco tempo você vai começar a colher os benefícios. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Voltamos, e aí, obrigada, Marco, pela super dica que tu nos deu. Marco, aí tu nos falou sobre a importância, então, de pensar a atividade física ao longo da vida, e que não tem idade para começar, o importante é começar agora, né? Tô pensando em mim, né? Tô aqui pensando, na verdade eu até vou perguntar, yoga conta? Conta, é um exercício físico sim, tá? Mas aí é que vem a importância do profissional de educação física para fazer esse equilíbrio na parte de fortalecimento muscular, na parte aeróbica, na parte do relaxamento, alongamento, a meditação, né? Que daí eu acho que até a Samantha é mais apropriada para falar e até antes, benefícios. Isso que o Marco comentou, a pessoa ela chega ali em novembro, dezembro, a gente vê que as academias lotam. Com o público 60 a mais não é diferente. Então a pessoa, em novembro, ela resolve ir para uma academia, ela resolve contratar um profissional de educação física, porque ela quer estar bem para o verão, para um carnaval, para um desfile, para uma viagem. Esse é um período curto, né? Eu vou discordar sobre a questão do idoso ser igual. A minha experiência nos grupos, e a Lidiane também tem, os grupos podem confirmar, a aderência é durante o ano todo, não muda. Não aumenta mais ali mais para o final do ano? Tem uma coisa de continuidade, né? Sim, eles são porque mais entende que é parte do tratamento fiéis. de saúde. Ó, tá aí, é um público fiel. Fiel, e bem pelo convívio social que já se tem, uma né? média tipo 50, 60 pessoas durante o ano todo. Talvez o que seja importante do Marco... É que quando se busca o exercício físico para a saúde, uma socialização também, muda o foco. Que né? essa é a diferença. O público que busca o Projeto Verão, né? É Pro pro Projeto Verão mesmo. Né? É o biquíni, a barriguinha, a E você praia. acha que tem alguma coisa também, tem um gatilho para isso? Porque às vezes a pessoa tá lá, fez um exame de sangue e acusou aí alguma taxa aí maior, né?
Então, um Pra colesterol, porque a gente tem aí, ó, triglicerídeos, né? tal, O que que e tá- daí deu um alerta, né? E dentro desse alerta pode, não, Porque vou o que aqui, a vou gente me tem cuidar aí agora. associado nessa questão, né? Aumento de HDL, que é o colesterol bom, redução dos triglicerídeos, diminuição de pressão arterial, redução da gordura corporal devido ao aumento do gasto diário, diminuição das lesões causadas aí, né, por quedas. A gente tem uma série de benefícios clínicos em função da atividade física ou do exercício físico, aí a gente vai ter que ver o que beneficia mais. Depende? O tipo de exercício? Ou o tipo de atividade? Ou é sempre focando no exercício? É sempre no exercício. Sempre no a exercício. atividade física, ela não chega a trazer Esses benefícios. esses benefícios. E Lidiane, né? tu percebe, agora até vou trazer uma frase que eu ouvi durante a infância inteira, minha mãe falando, quem não aprende no amor, aprende na dor, né? Exatamente. E isso a gente percebe muito, a pessoa ela teve os exames todos alterados, ou ela teve uma queda, ou ela teve... Daí ela Tem um alerta. Então, resolve procurar um profissional. Isso. Essa procura, principalmente assim, no meu grupo, eu acredito que do Romeu também, a gente precisa muito da classe médica. Né? Então, quando eles recomendam um exercício físico, aí a busca já é na próxima semana. Porque daí é tratamento, não é lazer, não é recreação, não é passeio, é Porque daí tratamento. eu preciso mesmo para minha saúde, olha, apareceu que o meu exame não foi bom, né? Ou o triglicerídeo está muito alto, ou a questão da osteoporose, né? É uma questão cultural de não trabalhar na prevenção. Exato. Voltando ao assunto da saúde pública, né? Em Canoas tem um exemplo de um ginásio relativamente novo que foi construído, ele deve ter uns 3 anos. E logo quando foi construído, bem perto tinha uma UBS. E os médicos daquela UBS começaram a recomendar aquele ginásio. Ele lotou. Eu fui o primeiro professor daquele ginásio. Ele, no segundo dia de inscrição, tinha 110 inscritos, recomendados pelos médicos e acompanhados pelos agentes de saúde. Aqui em Porto Alegre a gente tem o Tesourinha, que tem atividades gratuitas, Sim. que é Na bem verdade, interessante ao também. longo por todo o Brasil a gente tem aí espaços associados à política pública, em todos os municípios tem alguma coisa aí. Nas UBS, né, que são as unidades básicas de saúde, tem sim orientação para a questão da atividade física. E bom, gente, a gente tá aqui num papo bem gostoso, mas a gente vai dar uma chamadinha no intervalo e a gente já volta. Voltamos então com Mais Longe, hoje num cenário diferente, falando aí sobre atividade física e esportes, e aí com a super parceria do Solar Anitta, Samiras Equipamentos Médicos, Senescentes e Clube 60, e agora com uma convidada nova, né, para nos ajudar aí a falar sobre esportes e contar um pouco da vivência. E quem é a nossa convidada? Ana? Ana. Se apresente, por favor, quantos anos, começou a fazer atividade com que idade? Meu nome é Ana Fátima, tenho 70 anos, vou fazer 71 em maio. Atividades assim acompanhadas comecei há 10 anos, mas sempre gostei de caminhar, né? Jogava vôlei, jogava basquete, o normal mesmo na época de escola. E agora eu faço alongamento, faço funcional, jogo câmbio, que é um vôlei adaptado para a terceira idade, né? O basquete reloginho, que também é adaptado para a terceira idade. Faço 6 meses de musculação, 6 meses de hidro, para massa muscular, batimentos cardíacos, coração... Como é que você chegou para fazer tudo isso? Teve uma orientação médica, orientação de um educador físico? Por exemplo, assim, eu sempre gostei de fazer exercícios físicos, mas eu comecei com essas atividades há 10 anos em função que eu entrei no La Salle, né, na Universidade Aberta da Terceira Idade do La Salle, né, na UNAT, através de uma amiga. E ela me indicou, né, ela disse assim, Ana, tem aula de história, tem um monte de... tem palestras para o cérebro, quedas na idade de 60. Então você começou com 60? Com 60, quando eu fiz 60. Aí eu fui para uma aula de história, né? Não era história, assim, de história. Aí a gente foi olhando, mas não é isso aqui que eu quero. Mas mesmo assim, dentro daquilo do que eu não queria, né? Nós fizemos um livro
contando as nossas vivências, né? Sim. Daí eu contei da minha vivência de quando vim com 5 anos de Portugal para cá, 15 dias de navio, aquelas coisaradas todas, né? E aí eu digo, não, mas não é isso aqui. Aí colocaram uma oficina de câmbio, de jogos adaptados, câmbio, basquete e reloginho. Aí eu disse, mas câmbio, vamos para explicar para o pessoal que está em casa o que exatamente é o câmbio, né? Que já que a gente está falando de câmbio, de basquete adaptado, Romeu, nos ajuda aí. O que é o câmbio? Como é que funciona? Tem regras, tem campeonato, tem competição de câmbio, como é que é isso? Quantos para cada lado? Antes eu vou começar um pouquinho da história dos jogos, por que surgiram os jogos. Essa temática do envelhecimento, ela surgiu em meados do século passado, discutido na ONU pelo aumento do número de idosos no mundo todo. E no Brasil, na Constituição de 88, foi a primeira vez abordado essa temática. E aí se regionalizou e a região sul fez um fórum permanente, né, de políticas para o idoso e direcionou esses trabalhos para o atletismo e para o esporte. E aí um grupo de universidades e algumas prefeituras, conselhos de idosos, se reuniram e adaptaram três jogos principais: o vôlei, o basquete e o handebol. O vôlei, então, se transformou no câmbio, que é jogado com 9 atletas em cada meia quadra, né? Geralmente com misto, né? Feminino e masculino, máximo sempre de 3 homens para grupos, né, mistos. Como é que ele é executado? Ele é com bola presa, então ele evita aquele movimento do vôlei. Então não tem cortada? Não tem cortada. Ele, apesar de ser assim, com bola presa, ele é muito competitivo. Bola presa o que é bola presa? Vamos tentar entender o que é bola presa. Tu passa a bola para o outro lado, alguém tem que pegar a bola. Não é permitido, por exemplo, a rebatida. Se tu rebater ela, tu tem que pegar. Não pode um outro atleta pegar, daí é perda de ponto. Queda, desequilíbrio. Por que câmbio? Porque todo momento que o atleta do centro da quadra, que é o número 8, faz o arremesso, todos mudam de posição. Então é dinâmico, né? O arremesso é feito de dentro da quadra. Sempre. É do meio, não é lá do sempre final. do meio da quadra e arremessa, tenta colocar no chão, não pode pular, também isso aí é uma restrição, não pode pular, não pode invadir a linha de 3 metros. E tem uma série de regras assim, né? Dá briga. Dá briga. Não dá discussão, dá discussão assim. Dá discussão. Dá discussão, Ana. Dá de vez em quando. Dá sim. Mas a gente procura amenizar tudo, né? E o jogador, do caso, quando o 8 de um time arremessou a bola para o outro lado, aquele jogador que pegou a bola da outra equipe, automaticamente ele tem que passar para o 8 da sua equipe. Ele não pode diretamente arremessar. Ele tem que passar para o 8, que o 8 é o que arremessa para o outro lado. Então tem os 3 movimentos que nem no vôlei? Tem na rotação. 3 passes, né? 3 movimentos. Na verdade, se arremessar para o outro lado e o 8 pegar, ele já pode devolver. Não existe a obrigatoriedade do passe, né? E deixa eu até fazer uma pergunta, aproveitando a questão do câmbio para a Lidiane. Lidiane, a gente percebe que com o passar dos anos, né, o idoso tende a perder muito a questão dos reflexos. Esses esportes ajudam, de certa forma, a melhorar um pouquinho a questão do reflexo ou não? Sim, uma dos acometimentos do processo de envelhecimento é essa perda de agilidade, de equilíbrio, da força muscular, o que acaba gerando as quedas, né? Que é isso que tu está falando. Esses esportes todos são super recomendados. O importante é que para o indivíduo começar a praticar esse esporte, ele precisa passar pela avaliação física para ver se ele tem condição de praticá-la. Então seria interessante ele conciliar com algum outro exercício para poder ter o fortalecimento. Exato. E ter a questão desse mais o câmbio junto. Os reflexos melhoram muito, eu posso dizer por mim. Os reflexos, assim, melhoram muito, muito, muito. Eu faço muitas artes, que nem dizem meus filhos, né, que não deveria fazer em função da idade, mas não tenho problema nenhum. Não está subindo no telhado ainda, né? Na subo, sim. Mas aí é que é um negócio. Ana, não aqui pode é um negócio. subir no telhado. Sabe que meu avô de 85 anos
A gente teve uma briga feia lá, porque ele resolveu arrumar a antena, só que ele mora num prédio de 3 andares, e ele subiu no telhado do prédio de 3 andares. Só que meu avô não faz atividade física, né? Então o risco dele ter uma tontura e uma queda... Mas a gente tem aí 2 últimos casos na mídia, né? Até do Augusto Liberato, do Gugu, né? E recentemente também o Rui da Palmarinca, né? Que foi a semana passada aí, que foi limpar o telhado e caiu. E né? essas Então questões a gente tem que estar pensando, né? Porque limpar o telhado é uma atividade física, ok, mas tu não tem preparo físico. E aí tem toda a questão de equilíbrio, desenvoltura... Porque uma das questões, e aí a Lid pode até me ajudar na questão do envelhecimento, é que com medida do que o tempo vai passando, se antes a gente pregava lá 20 pregos, com o tempo a gente vai pregando 10, 5, 1. Não é que vai deixar de fazer, mas vai dando uma reduzida, né? Eu vou rir. Vai rir, né? Mas de repente vai pregando com mais qualidade, né? Mas tem coisa que a gente tem que cuidar. Se a minha mulher estiver ouvindo, olha, eu prego um prego talvez no ano. Mas aí teu caso é outro, né? Bom, gente, olha só. Nesse bloco a gente sempre tem uma coisa que é muito legal, que é a participação de alguém de longe, porque a gente chama, né, de Fala Mais Perto. A gente gosta de trazer as pessoas para conversarem com a gente. Então eu queria aproveitar e chamar aí o Fala Mais Perto, que é uma pessoa que começou a fazer exercício físico e ó, melhorou bastante. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Anitta, tenho 62 anos e pratico exercícios físicos há mais ou menos uns 7 anos. A princípio foi por recomendação médica, por causa das minhas dores nas articulações, que era doloroso até mesmo para fazer o simples gesto de pentear o cabelo, era muito dolorido. Com o passar do tempo, os exercícios funcionais foram melhorando as minhas condições físicas cada vez mais. Eu consegui migrar do funcional para o aeróbico e hoje, e aí foi melhorando cada vez mais. Hoje eu já não faço mais exercícios físicos por recomendação médica, faço pelos inúmeros benefícios que trouxe, não só no meu físico, como no meu mental, melhorando a minha autoestima, o meu humor. Hoje eu tenho vontade de rir, de brincar, de dançar, socializar, e eu acho que todas as pessoas, independente da idade, sendo idosas ou não, deveriam praticar algum tipo de exercício físico. Eu super recomendo isso. Nita, muito obrigada aí pela sua participação. A Nita nos deu aí um exemplo de que não importa a idade para começar, o importante é começar. E bom, gente, trago de novo aqui a nossa discussão. Não importa a idade para começar, tem que começar, tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa. E aí? O que vocês têm para me dizer sobre isso? Hein, Thiago? Hoje tu tá muito falante, Thiago. Não, hoje eu tô com... Hoje tô tu que tá. tô hoje. Hoje tu tá que tá. Não, eu queria... Opa, já que ele está muito falante, né? Eu queria retomar o que a gente estava, o que a Lidiane comentou sobre queda, né? E puxar um assunto de equipe multidisciplinar, né? Então, às vezes o idoso está lá, tem uma queda e não consegue ir voltar para exercício físico e começa a fazer a fisioterapia, né? A fisioterapia é considerada também um exercício físico? Então, a fisioterapia, ela vai entrar com a parte da reabilitação da funcionalidade do indivíduo. Então, ela não pode ser considerada como um exercício físico. Quando a gente está falando do exercício, que é essa temática daqui, a gente está falando da melhora do condicionamento físico, ou seja, o indivíduo está com as suas funcionalidades, né, e a gente quer mantê-las ou melhorá-las, né. E a fisioterapia, ela entra na parte da reabilitação. E o Romeu, que está aí com a camiseta da fisioterapia, tu é educador físico, mas agora também está caminhando para ser fisioterapeuta? Como é que é isso, Romeu? Sim, eu em algum momento eu senti necessidade de melhorar alguns conhecimentos e me parece que pelo meu tipo de trabalho que eu estou encontrando agora, muitos idosos acamados, me faltou algo assim que eu vou construir através da fisioterapia. Porque tem essa diferença, né? Enquanto tu tá lúcido, ativo, com condições,
vamos para a educação física, vamos para o exercício físico, mas chega um momento em que o corpo já está muito frágil, ele já não consegue mais suportar Não a carga. está mais tão funcional. Não está mais tão funcional. E aí a fisioterapia ela entra nesta função de reabilitação. Exatamente. Pode associar reabilitação com exercício? Como é que é? Claro, e inclusive muitos exercícios são usados durante a reabilitação com fortalecimento do segmento atingido, né? Pode sim. Porque a Ana comentou que ela faz 6 meses de hidro, 6 meses de academia para a questão do reforço muscular, é isso? Sim. Agora, o ano passado eu não fiz nada disso, né? Porque eu estava em outras atividades, né? Mas eu sempre procuro fazer 6 de academia e 6 de hidro para fortalecer a massa muscular. O que acontece aí? Vamos tentar entender, né? Agora a gente está... Claro, no próximo bloco, daqui a pouco, a gente até fala um pouco mais sobre isso, mas tentar entender o que acontece quando a gente tem essa perda muscular, né? Onde que a gente se prejudica quando começa a faltar músculo? Na verdade, até Lidiane e o professor Romeu também, professora Lidiane, me corrija se estiver errado, mas tem uma certa idade que a gente começa a perder massa muscular. E não é após os 60 anos, né? Isso já acontece bem antes, né? Começa isso. A partir dos 30 anos a gente começa em um processo de envelhecimento, né? Mas essa perda de massa muscular, ela começa um pouquinho mais acentuada depois dos 50 e aí depois dos 60, assim, então é que ela aumenta de uma forma mais significativa a cada década, né? E depois dos 80, que hoje a gente já se fala até na quarta idade, né? Sim. Depois dos 80, então essa perda de massa muscular, ela é bem mais agressiva, assim. Sim, eu estava lendo que depois dos 80 pode chegar a 60% de perda de por década. Massa muscular, né? Por ano, desculpa. Então, ela precisa ser... Por isso que é tão importante os exercícios de fortalecimento. É fundamental. Por isso que é importante a gente pensar na longevidade, né? Exato. E é importante carregar a sacola do super, isso eu sempre me pergunto, porque às vezes a gente quer ajudar o idoso, a gente quer ajudar a pessoa mais velha a carregar tudo para ela, não deixar fazer nada, e daqui a pouco... Muitas vezes carregar a sacola do supermercado é a única atividade física que ela tem para fortalecer esse músculo. Isso é importante? Então essa é uma pergunta assim que é frequente, né? De novo, depende muito do condicionamento do indivíduo. Se o indivíduo tem condições de carregar essa sacola que não vai trazer alguma lesão ou machucar de alguma forma, ele deve fazer isso. Né? A questão estava falando dos números de pregos, né? A gente deve lutar ao máximo para não reduzir isso. Sim. Né? Tentar manter esse fortalecimento, manter essa funcionalidade do corpo. O processo de envelhecimento ele vai acontecer. O que a gente tem que tentar fazer é ir contra essa maré, né? E é isso a gente vai através do exercício físico. Mas tem esses relógios de monitoramento de passos que tem ajudado bastante também, né? Pelo menos assim a sair do sedentarismo, né? Vou te dizer que tem alguém aqui que tá com um relógio desse, né, seu Romeu? Qual é a tua meta aí nesse relógio? Ganhei de presente a semana passada. Mas olha só. Os meus filhos me dão presentes sempre relacionados à minha atividade. São roupas, são tênis e agora veio um relógio. Eu achei muito interessante. Eu não conhecia. Porque tu pode colocar uma meta. Eu coloquei uma meta, um determinado número, e isso te motiva. Né? Qual o número? Qual é esse número aí? Qual é o teu número de passos? Vamos deixar assim. Porque se fosse para mim 500 passos, daí cada eu tava vai fazer a sua meta. Né? E tu coloca uma meta lá e hoje, porque dá também o número de passos e distância. E calorias e essas questões. E isso é interessante porque a gente não tem noção nenhuma, né? Então, às vezes, de repente, a gente está falando de supermercado, de repente ir até o supermercado, comprar menos coisa, mas ter essa atividade também de repente, vou lá e compro a fruta fresquinha do dia, sabe? Ir mais vezes, né? Sair também para essas atividades diárias, né? Mas até sempre reforçando, turminha. Atividade física, tudo isso que a Samantha comentou, que a Michelle, que todos nós estamos comentando, de ir no supermercado, fazer compras, mas é importante ter a questão do exercício físico. Sim. Então, com horário marcado, com profissional, com treino, algo programa. Sabendo o que está fazendo, com um profissional, né, qualificado. Sabendo a diferença. Eu faço tudo caminhando. Eu dificilmente pego ônibus.
Então, se eu vou no centro, eu vou caminhando. Se eu vou na veterinária comprar algum remédio para meus bichos, eu vou caminhando. Tudo é caminhando. Isso é estilo de vida também, né? A gente tem algumas mudanças que a gente vai inserindo aí na vida, né? Sim. Vou de escada, eu vou de escada rolante. Vou de escada, eu vou de elevador. E eu acho que vai ter competição de passo aí. Eu já estou sentindo que no grupo vai ter competição de passo. Eu tenho escada na minha casa e eu, quando recolho a roupa, né? Eu faço uns vários montinhos. Aí eu subo, cada vez eu subo com um montinho de roupa. É um exercício que eu faço na escada. E assim eu vou fazendo. Isso é interessante, porque são pequenas mudanças que podem ser inseridas aí no dia a dia mesmo, na função do dia a dia. Isso é muito bacana. Bom, gente, a gente vai aqui ficando nesse terceiro bloco aí, agradecendo a presença, a participação. Quem quiser mandar qualquer coisa pra gente, tem o nosso WhatsApp aí que vai aparecer. A gente também está em todas as plataformas digitais e nos canais 24 e 524 da NET. Então tá, te espero no próximo bloco. Voltamos com Mais Longe nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e em todas as plataformas digitais, aí @RDCTV Digital. Então acessa lá, nos acompanha e com o super apoio da Senescentes, do Clube 60, da Samiras Equipamentos Médicos e do Solar Anitta. Bom, gente, último bloco, vamos voltar a falar aí de esporte, atividade física, qualidade de vida. E aí pergunto pra vocês, tem uma lista geralmente de exercícios ou de que é meio que padrão que todo idoso tem que fazer, ou que eles dizem que idoso tem que fazer, tá? Ó, exercícios posturais, alongamento e relaxamento, exercícios de natação e hidroginástica, práticas orientais, tai chi chuan e yoga, danças e dança sênior. O que a gente tem pra dizer sobre isso? Quem começa? Bom, eu acho que experimentar, né? Porque assim, só vai saber se gosta ou se não gosta se experimentar. Então, às vezes a pessoa tem mais dificuldade de concentração, não vai conseguir fazer um tai chi chuan. Ou pode ter uma nova habilidade aí, desenvolver, né, a concentração. Então, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, assim, se joga, vai. Né? Se não der certo, vamos lá, vamos para outro, tal, porque a gente faz isso na adolescência, não é? A gente faz a vida inteira. Pois é, a vida inteira acabamos fazendo isso. E até uma questãozinha, dependente do exercício que a pessoa fizer ou do esporte que ela estiver praticando, o alongamento sempre é necessário. Então, uma vez até eu ouvi falar, me corrijam aí, por favor, se tiver errado. Corrijo. Tá, por favor. 90%, 80% das dores que a gente sente, muitas vezes está relacionado a uma falta de alongamento, né? Por estar com a musculatura mais travada. Mas a gente vê muitos aí que começam, até muitas atividades aí que não começam com alongamento. Porque às vezes a gente percebe assim... direto, mas então, a gente tem os componentes da aptidão física, na verdade, que é o que a gente realmente precisa trabalhar para o nosso corpo, para a nossa saúde, que então é o fortalecimento muscular, a questão dos exercícios aeróbios, ou então de resistência aeróbia, né? E a questão dos exercícios de mobilidade, de alongamento. Flexibilidade. Que entra a flexibilidade. Então, isso é o importante da gente manter no nosso corpo, né? Trabalhar ele, assim. Como que a gente vai fazer isso? Qual é o tipo de exercício? Aí sim entra essa questão da escolha, de como se sentir melhor. A questão do alongamento, estudos já mostraram que não tem essa obrigatoriedade de ser antes do exercício. O que a gente precisa é aquecer o corpo antes do exercício. É diferente. Alongamento e aquecimento. Exatamente. O aquecimento ele tem que ser voltado para o tipo de modalidade que vai ser executada. Priorizar quais são os grupamentos musculares, quais são as articulações, qual é o tipo de exercício. O aquecimento ele tem que ser uma preparação para aquele exercício. Mas o alongamento ele é muito importante para não ter os encurtamentos, que era o que o Romeu estava falando, e manter essa mobilidade das articulações. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, trazendo uma polêmica aqui rapidinho. Eu escuto muito a questão de a pessoa ela vai fazer um exercício físico, então me olha atravessar. Já até me virei de corpo inteiro aqui, né? Daí tu escuta a pessoa falar, não, mas eu tenho problema no joelho que eu tive com 20 e poucos anos, então eu não posso fazer nenhum tipo de exercício físico.
Então ela teve um problema no joelho, ou na coluna, ou no tornozelo, ou há 50, 60 anos atrás. Então ela deixou de fazer exercício dali, porque aquilo ali é o que impede ela. Então como combater isso? Mas o impedimento é emocional disso, é psíquico disso, dessa dor, ou é realmente físico? Eu acho que isso... Às vezes existe até essa crença, assim, né, na verdade, de que há esse impedimento. Porque uma coisa que a gente tem que ter certo é que tudo que a gente disser que eu não posso mais, eu não vou fazer mais. Então poderia ser uma desculpa na maioria das vezes? Então, na depende. Na maioria das vezes Ela tentou aqui. Ela tentou. Por isso que eu falei assim, a contemporizar. adesão tem muito a ver de como a pessoa lidou com essas perdas, Lógico, né? Com esses eventos, na realidade. Eu acho que assim, a gente não tem que cuidar para não generalizar, porque existe realmente algumas lesões que a pessoa fica para sempre com aquela limitação. Por isso que primeiro tem que feito fazer anamnese essa anamnese, esse descarte aí. Isso, né, e essa avaliação para a gente ver o quanto que essa lesão realmente limitou aquele movimento. Mas uma coisa que eu sempre digo assim para os meus alunos, né? Tem exercício para qualquer pessoa, para todas as pessoas, para todos os problemas. A gente vai adaptar de acordo com a condição, mas não tem essa coisa eu não posso fazer nada. Sim, hoje tem Aí já entra pras bicicleta que tu coloca no questões emocionais, emocionais. né? Bom, e aí a gente entra naquilo que a gente sempre fala, né, que mais longe também é cultura. Diferente dos outros programas que a gente sempre tinha uma dica de cinema, a gente hoje tem dica de livro. E esse livro é muito bom, né? Nem sei porquê, mas a dica cultural Pega ali, Lid, que eu não consigo, por favor. Envelhecimento ativo, reinventando práticas. Que a organizadora do livro aqui é a professora doutora Lidiane. Ali Feldman. Isso mesmo. Eu não consegui falar o sobrenome. Esse livro, então, foi um compilado de estudos, né, que fizemos na universidade, junto com esse meu projeto, que é o projeto UBRAT, que é da Universidade da UBRA, né, e a gente fez uma série de estudos lá, estudando essa questão do envelhecimento e da relação do exercício físico. E aí tem alguns convidados nesse livro também, além da educação física, como a nossa apresentadora aqui, a doutora Michele. Eu tenho um capítulo nesse livro, e ele é o melhor capítulo do livro. Mentira, não é o melhor. Mas ele tá muito bom, porque fala de práticas de grupo, e foi um prazer escrever realmente com a equipe lá da UBRAT e com os alunos do serviço social também da universidade, para a gente poder pensar aí a questão das práticas de grupo. Mas tem a parceria também com a fisioterapia e com a medicina também, não posso deixá-los. E tem relatos de experiência de idosos que fazem parte do projeto lá também. Dentro aqui do livro tem uma coisa que eu queria destacar, que é um capítulo que fala sobre aula de step adaptado. Step é aquele negocinho que tu fica subindo. Isso, é aquela plataforma que faz os exercícios. O negocinho que fica subindo é ótimo, né? Isso, que sobe e desce. Então ele foi assim bem criticado pela questão do impacto no joelho, né? Mas a gente conseguiu desenvolver assim uma adaptação, né? Lógico, de novo, vamos repetir, né? De que precisa ser avaliado quem vai fazer a aula, mas se a pessoa não tiver nenhuma limitação assim quanto às articulações, né? Ele está dando muitos resultados bem positivos assim com a prática. E a gente adaptou os exercícios para que os idosos possam fazer. E isso me chamou muito a atenção no livro, tanto o STEP, tem as questões mais tradicionais, como a própria hidroginástica, né? Que aí já tá, que é a fisioterapia aquática também e tal. Mas assim, o que tu entende? E aí vamos só tentar fechar assim a questão do livro, como reinvenção de prática. Por que reinvenção de prática? Porque a gente, dentro da educação física, isso que tu falaste antes, né? Tem esses exercícios para idosos, né? E daí isso é um termo, uma coisa que sempre me incomodou muito. Tem exercícios para idosos, eles podem fazer tudo, eles podem fazer qualquer exercício. Não tem exercício para jovem, exercício para idoso. Com outro público, né? Exato. De idosos, exato, né? Então depende muito da condição física, do gosto. Então, às vezes, a pessoa com os 60 a mais, né, tem interesse de praticar uma atividade. Mas isso não é atividade para mim, né? Por exemplo, sempre se recomendava a hidroginástica. Não que a hidroginástica seja ruim, não, ela é boa. Mas ele pode fazer musculação.
Ele pode fazer pilates, ele pode fazer yoga, ele pode fazer jogos, ele pode pedalar. Pode fazer artes marciais? Pode. Pode fazer jiu-jitsu? Pode. Posso voltar a fazer jiu-jitsu? Pode. Essa era a minha pergunta. Deve. Se eu posso voltar a fazer jiu-jitsu. Pode, deve. Então, lógico que tudo tem que ser analisado, né, para essa preparação. Por isso que é tão importante que a gente bate tanto nessa tecla do acompanhamento com o profissional, para avaliar caso a caso. Mas não tem limitação de exercício. E até em relação à musculação, a gente encontra muito esse tabu, assim, de eu não vou fazer musculação porque é muito pesado, mas é adaptado. Eu estou adorando essa possibilidade da gente poder levar aí para bastante gente, né, essas informações todas, porque é muito rico ver essa prática, saber dessas diferenças, o quanto eu aprendi hoje aqui, né, e saber, assim, como que a pessoa procura por esse... Onde tem? Tu falaste da questão da UBRAT, que é o projeto que tu coordena. O Romeu e a Ana vêm da La Salle, que tem a questão da UNAT, mas a gente sabe que as universidades abertas para a terceira idade, elas estão espalhadas no Brasil inteiro. Então, esse é um bom início, é um bom lugar para começar. E algumas prefeituras também Em Canoas tem polos importantes. Vários ginásios que têm atividades diversas para todas as classes, faixas de idade, mas bastante focados para... Tu falou em classe social, e aí a gente vai de novo. A questão do custo. Todo mundo consegue acessar? Sim. Esses projetos sociais são bem acessíveis, assim, né? Tanto os municipais quanto os das universidades. E na verdade, até a questão do profissional de educação física, se a pessoa não tem condição, muitas vezes, de ter um profissional para estar acompanhando com ela 3, 4 vezes por semana ou todos os dias, esse profissional vai conseguir organizar um treino para ela, que ela possa talvez fazer sozinha. Sim. E ele vai uma vez por semana e dá e faz esse acompanhamento, correto? Gente, e uma última pergunta agora, né, pra gente... As academias ao ar livre, né, porque isso foi um projeto que foi difundido no Brasil inteiro, tem muitos municípios que têm essas academias ao ar livre, tem lá uma placa gigante falando, tem orientação com educador físico, mas como é que vocês percebem o uso desses espaços, dessas academias, pelo público 60+. Então, essa academia de saúde, na verdade, que é como é chamado o programa, né? Ele é vinculado a uma das políticas, a política nacional de promoção de saúde, e ele tem esse objetivo, então, de promover um espaço onde que o indivíduo possa praticar atividade física, praticar exercício físico. Nesses espaços está no programa para ter um profissional de educação física, mas nem sempre nós encontramos esse profissional. Sim. Muitas pessoas acham que aqueles equipamentos são a academia da terceira idade, porque acabam vendo mais pessoas da terceira idade utilizando. O que eu sempre recomendo? Os aparelhos que estão ali não são difíceis assim do indivíduo utilizar, tem aquela placa de orientação, mas sozinho eu recomendo que procure um profissional antes, né? Pelo menos uma vez, né? Como tu disseste, para pelo menos o profissional dar aquela orientação do quanto de exercício fazer, como executar esse exercício. Que eu vejo muitas pessoas fazendo houvesse de forma errada um determinado horário com o profissional. Olha, e eu falo sobre a manutenção também dessas academias, né? Às vezes, assim, tem alguma coisa mais deteriorada em algum equipamento? Eu ia falar, em algum equipamento, eu ia falar brinquedo. Não, né? Não, né? Eu lembrei dos parques, né? De criança, sim. que a gente vê muito parque aí, e o cuidado é o mesmo, sim, né? Sim. Então, a pele da criança é bem fininha e do idoso também. Então, ter esse cuidado de repente, ter alguma coisa cortante cuidar também e tal. A hora do dia, a temperatura, porque eles são de metal, então eles esquentam muito também, né? Hidratação, quando for fazer, tem uma série de cuidados. Deixa eu puxar uma questãozinha rapidinho, Michele. Mas muito rápido, que eu tenho que chamar a agenda. Tá, porque na verdade a gente tem vários objetivos, é sempre bom o idoso, a pessoa ter objetivos, ter um propósito, né? Eu sei que o Romeu, que a Ana participam de alguns eventos durante o ano, alguns campeonatos. Eu gostaria de ouvir um pouquinho também a respeito desses eventos, desses campeonatos. Porque o Romeu tem uma história muito legal, que ele também foi voluntário nas Olimpíadas, né, Romeu? Sim, eu fiquei um mês lá, na casa da minha filha, que mora lá, então não paguei hospedagem. Foi uma experiência interessantíssima. Muito bacana. Bom, lá onde eu perdi? Nas Olimpíadas. Das Olimpíadas, tá? De 2016.
Em relação aos jogos, existem 3 jogos principais, que são basquete, relógio com deslocamento. E ele é muito importante, a Ana, ela joga bastante. Ele tem uns fundamentos interessantes, porque tem um que tu tem que conduzir a bola, e a bola tem que ser passada dentro de um determinado Esse é o basquete. tempo, o basquete relógio, né? E ele é feito A sem Ana é nossa Hortência aqui do Sul. Mais ou menos ele é isso. sem confronto. Tem uma equipe que se posta numa tabela e a outra na outra. E jogam contra o tempo. Aí, dentro de um determinado tempo, faz uma pontuação. Tem handebola por zona, chamado por zona, porque as equipes são divididas em defesa, daí é o ataque da outra equipe, daí é o ataque do adversário. Não, é goleiro, defesa, o ataque adversário, daí o ataque dessa equipe aqui. Então é dividido em Isso zonas. tem campeonato? Porque tem em Tramandaí, tem um... Sim, em Tramandaí é onde culminam os treinamentos durante o ano. Se prepara para estar em Tramandaí ali. Exatamente. Quando é que a gente tem que ir para Tramandaí, então, seu Romeu? Normalmente é na primeira semana de novembro. Após a Sim. primeira semana. Bom, então, para botar na nossa agenda, em novembro, a gente já sabe que tem que ir para Tramandaí. Já tá e feito agora eu quero convite. aproveitar e chamar a nossa agenda, então. Aí, ó, porque a gente tem alguns eventos que a gente costuma aí anunciar, porque é importante a gente participar. Então, ó, gente, primeiro colóquio nacional sobre práticas integrativas, qualidade de vida e longevidade. Vai acontecer nos dias 27 e 28 de março em Porto Alegre. Inscrições abertas, um evento super importante, vale a pena. Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, que vai acontecer em São Paulo, na Expo Center Norte, dia 2 e 4 de abril de 2020. E vai ter como tema central a qualidade assistencial e escolhas sensatas, o idoso no centro do cuidado. Bom, essa é a nossa agenda aí, quem tiver evento, quem tiver, nos manda aí pra gente poder compartilhar, socializar. E, gente, mais longe, numa casa diferente, eu vou dizer pro Paulo Brito que eu quero ficar por aqui, porque o espaço é maior, tem mais gente, eu vou ficar por aqui mesmo. Não, mentira, semana que vem a gente já tá na nossa casa de novo. Mas agradecer, então, Ana, Romeu, Lidiane, por terem nos ajudado e trazido tantas informações aí importantes sobre essa questão do exercício, da atividade, em prol dessa longevidade que vão ter que voltar, porque eu já sei que tem muita história, história. Preciso de outro programa. Em novembro eu tô lá com o pompom, hein? Eu vou ser removido de vários grupos amanhã, porque eu não falei do câmbio, meu Deus, que tá bombando. Mas Ana falou do câmbio, então olha, já deu certo, o senhor não vai ser excluído. Tá bom, gente, agradeço então a audiência, a participação e até semana que vem. Um abraço. Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente.